Eduardo já chorou aqui, menino. Oh, meu Deus. Nossa vida. Ó, iniciou aqui a gravação. Deixa eu só abrir aqui o compartilhamento. Beleza. Então, pessoal, sejam bem-vindos aí à última aula aqui, né, do EAD, né, de projetos de sistema elétrico potência, né? Eu estava conversando aqui, o último dia do projeto integrador, né, que ele é presencial, né? Ele iniciou dia 5/2, né, e vai finalizar agora segunda-feira. E hoje a gente está finalizando aqui projetos do CEP, né? Aí, ainda bem que vocês me deram a dica aí de analisar as duas atividades que faltavam na aula anterior, que a aula de hoje seria só para dúvida, né? E a notícia boa é que, vou começar pela boa logo, né? A notícia boa é que vocês finalizaram, né, a matéria que é o C de projetos do CEP, né? E passaram, né? Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que o curso está terminando. Não é tão ruim assim, não, né? Então, assim, brincadeiras à parte, né? Então, parabéns. Eu agora de tarde fiz as últimas correções aí que estava faltando, né? Até o Filemon, ele tinha errado lá no arquivo, né? Mas aí eu já mandei a mensagem e mandou o arquivo correto lá. Aí eu fiz a correção. Então, todos, né? Todos aí estão de parabéns aí, vocês entenderam bastante, né? Não é só porque eu estou gravando a aula aqui, né? Que vocês dois aí estão ao vivo, né? Mas essa turma foi uma das melhores turmas que eu tive aqui, né? Vocês sempre fazendo, né? Fazendo as atividades, né? Tirando dúvidas, perguntando e postando o mais rápido possível, né? Para poder já, né? Atingir a nota aí. E daí, aula passada, né? A gente fez a análise da atividade 2 e da atividade 3, né? Essa aula geralmente eu deixo para dúvidas, né? Mas como, né, não tem dúvidas, né? Então eu vou aprofundar no cálculo lá do quadro de carga relacionado a essa. Deixa eu abrir aqui a norma. Eu usei como base, eu não usei nem a nova da Equatorial aqui, eu usei essa antiga, que no frigir dos ovos, já até deixei nas tabelas aqui, ó. Foram essas tabelas que nortearam o cálculo. Aí lembrando que esse projeto, ele basicamente foi, deixa eu abrir ele aqui, ele foi da parte de baixa tensão, né? Você pegou o ramal lá do transformador de 75, né? E os ramais de baixa tensão, né? Lembrando que no projeto de CEP você pode ter apenas o de baixa tensão, ou só o de média tensão, ou então os dois, né? Aí nesse caso foi só a rede lá do projeto, só foi o de baixa tensão, que ele sai do tronco principal, do tronco lá que a gente chama de A, né? Aí num projeto real pode ser do tronco. Ó, foi isso aqui que tava. Depois é que eu percebi, ó, que o cálculo não estava completo aqui. Então, o projeto, basicamente, ele foi utilizando, né, dimensionou primeiro o transformador, né, que vem de uma subestação. Geralmente o pessoal ou chamou de tronco A, ou então um tronco do circuito um, dependendo aí do o tipo de circuito, né? Tem circuito que tem até o nome do setor da subestação onde ele está vindo, né? Dependendo aí da nomenclatura do transformador de potência. Daí ele vem, alimenta o transformador de 75 kVA. Lembrando que o padrão atual, né, hoje, né, em 2024, pode ser que daqui a alguns anos aí, né, o padrão seja o de 112,5 e de vez em quando você vê um de 150, mas atualmente
padrão, na maioria dos casos aí, é um transformador de 75 ou um de 112,5 kVA. Daí esse projeto, ele foi, né, chegou aqui no principal, né, no transformador, e foi alimentando, né, a rede de distribuição para alimentar os quatro quarteirões aqui, né? Lembrando que até eu mostrei, né, o desenho como que é uma planta de situação real aí, né, para vocês terem a noção, né? Esse daqui ele foi projetado justamente para dar um cálculo redondinho, né, para vocês entenderem o princípio para quando for utilizar, né? Aconselho vocês a baixarem, guardar os arquivos aí, né? Não só o de PDF, mas esse aqui em DWG, que pode servir aí de referência aí, né? Eu não sei se todos vocês já estagiaram ou estão estagiando, né? Ou já trabalham na área, né? Então ele pode servir de referência aí, logicamente, vocês utilizando a norma aí eh, da Santa Maria Força e Luz. Então, essa referência que está aqui no projeto, ó, segundo as normas técnicas, é norma técnica de distribuição, mas nessa época aqui, o pessoal da CELG querendo ser diferente, aí chamou de NTC, que é a norma técnica CELG, né? Então, aí eu utilizei, né, o do poste, né, a referência aqui, os tipos de poste, né, que vai do de 9 metros até o de 14 metros, né, tendo o cálculo de engastamento, você tem que considerar o engastamento aqui do poste, né? Que é a parte que fica enterrada aqui. Aí o cálculo de engastamento, lembrando, né, que é o tamanho do poste dividido, as medidas, né, são as únicas, na maioria das normas, às vezes o pessoal não coloca nem a medida de um desenho aqui. Aí, lá no início da norma é que fala, todos os desenhos técnicos presentes nessa norma, a medida é em milímetro, né, que está aqui. Aí, quando não é uma medida em milímetro, né, a de comprimento, ele mostra no próprio desenho, né? Só que no cálculo de engastamento é tudo em metro. Aí você pega o tamanho do poste, divide por 10 e soma mais 0,6 por ser metro, né? Que aí 0,6 dá 60 centímetros, né? O equivalente a 60. Então, sempre você vai ter uma parte aqui enterrada, igual o cálculo que a gente fez, né? o, o, o mais fácil aí que dá para fazer de cabeça, né? O de 14 metros, o engastamento ele dá 2 metros. Então, o de 14 metros, na verdade, ele vai ter uma altura de 12 metros. Se eu não me engano, o de 9 metros, ele vai ter acho que 7,5 metros para fora, né? Que é o menor, que seria, né, a altura aí do menor poste, do menor padrão aí. E dependendo, pelo menos aqui, antigamente na CELG, hoje na Equatorial Distribuição, tem um programa, né, que quando você, é, deixa eu até pular na página, aí vocês têm que verificar na Companhia Pauli, ou eu já ia falar na CPFL, aí, na Santa Maria Força e Luz, deixa eu pôr aqui, CIGEP, acho que não é SIGAC, SICAP Equatorial. De tanto eu digitar, já apareceu aqui. No nosso caso aqui, aí vocês têm que fazer a verificação, né? Quando o profissional aqui ele finaliza o curso, né? O curso de eletrotécnica, o curso de engenharia elétrica ou tecnólogo em eletrotécnica, ele, né, envia um e-mail para a concessionária, no nosso caso atualmente é Equatorial, né? Ele entra nessa página aqui, deixa eu pôr um pouco para baixo. Aí ele entra nessa página aqui. E aí tem os contatos, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, solicitar acesso. Na hora que você clica aqui, ó, aí você coloca seu CPF, seu nome, sobrenome, telefone e e-mail, né? Que vai chegar a autorização para você fazer o primeiro login. Assim como quando vocês fizerem, depois que vocês pegaram o diploma de vocês, né? Que o Senai emitir, vocês vão no conselho de classe aí da região e para fazer o requerimento, né, no conselho aí, né, no CFT, né, na verdade é o CRT, né, o Conselho Regional aí de Técnicos da região de vocês.
E vai ser o mesmo esquema, né? Vocês vão acessar pelo site, né? E daí vai aparecer algo semelhante, igual nesse sistema aqui da concessionária, né? Que aí eles, pelo menos quando foi na minha época aqui, né, que eu requeri o de engenharia, eles marcaram um dia, né, e o local era lá no conselho mesmo, e daí eles fizeram uma palestra falando sobre, né, sobre mercado de trabalho, comportamento profissional. Na época, no próprio site oferecia, tinha lá o banco de empregos, né? Então, é semelhante a um e-mail. Daí, na concessionária a qual você for fazer o projeto, né? Pelo menos aqui o da Equatorial pode ser que aí, né, seja igual, né? Eu acredito que, pelo menos, ó, Energisa, que eu lembro de cabeça aqui, ó. Equatorial, Energisa, a Enel, né? A Enel ali de São Paulo, né? Que é a antiga Eletropaulo. Essas que eu estou lembrando de cabeça. Ele tem um sistema igual a esse aqui, que você acessa um site e daí você faz o requerimento para você aprovar projeto predial, projeto industrial, comercial, né? E daí tem um critério, né? Pelo menos aqui na nossa região, se você tem, né, por exemplo, ou apartamento ou kitnet, né? O normal é kitnet, até 6 medidores, né, monofásicos que aí ele dá uma carga. Deixa eu abrir aqui a. Deixa eu abrir aqui a N. Essa que é antiga, mas o critério ainda é o mesmo. Se esses 6 consumidores, né, ele der uma carga, forem 3 consumidores monofásicos, né, pode até ser bifásico e tal, mas o somatório de todos, independente se tem um monofásico, se tem um trifásico ou se tem um bifásico. Se a carga total de, até categoria T5, né, trifásico categoria 5, né, que dá uma carga de 75 kVA, teoricamente é a mesma carga do transformador, né? Mas é porque esse critério ele foi atualizado e também na Equatorial é do mesmo jeito. Só que para esse consumidor aqui, ó, se você for pegar energia direto da baixa tensão, né? Ou seja, utilizar o transformador aqui, né? Deixa eu pegar aqui o. Se você for utilizar a energia vindo direto da baixa tensão do transformador que energiza o seu quarteirão, né? Você vai utilizar no geral dele um disjuntor de 125. Agora, se você precisar de um transformador próprio, ou seja, transformador vai ficar no domínio do seu lote aqui. Provavelmente você vai ser um comércio, né? Ou uma pequena indústria, e aí você precisa entrar no site, né? No site aqui no caso nosso aqui da SICAP, e entrar com a aprovação desse projeto. Se você tiver nesse critério aqui, aí, se eu não me engano, acho que é de acho que é 165, vamos olhar na norma logo aqui, ó, que a gente tirar a dúvida. Então, lá na tabela 1, aqui, ó. O disjuntor é o mesmo, ao 175 ao de 112,5 kV. Então, o disjuntor vai ser o mesmo, ó. Se você tiver um transformador próprio, você vai utilizar um disjuntor de 125, porém o cabeamento, né, já que você tem um transformador próprio, né, se for o mais barato, né, o PVC 70 é um cabo de 70, né? E se for o XLPE é um cabo de 50. Agora, se você for categoria T5, com a carga de 75 kVA, você vai utilizar o mesmo disjuntor trifásico, porém o cabeamento, ó, quando está esse traço aqui, é porque é o mesmo do de cima, vai ser um de 35 milímetros.
E daí, né, essa é uma das condições. Vou aproveitar o desenho que tem lá no final aqui. Aí você carga T5, né? Você tem até três medidores de entrada, né? Provavelmente ou são kitnets, né? Ou então são apartamentos, né? Às vezes é um prédiozinho pequenininho. Se você tiver até seis medidores e na condição, né, de categoria T5, você não precisa aprovar o projeto na concessionária local, ou seja, entrar nessa página aqui, né? No nosso caso, Equatorial, aí tem que ver qual que é a condição de vocês ir na Santa Maria Força e Luz, né? Essa aqui é a nossa condição. Então, para você aprovar um projeto, né? Aí vamos supor, eu tenho, em vez de 6, 7, eu sou categoria T5, não interessa. Você vai ter que provar um projeto na concessionária local. E daí, depois que vocês pegarem, né, o seu diploma, fazer a inscrição no CFT, antes de você aprovar, dar a entrada e aprovação de projeto, né? Para você fazer isso, você tem que ter o seu registro no conselho seu de classe. Daí, provavelmente, eu não sei, pode ser que seja nesse processo aqui de informatização, né? Do mesmo jeito que você vai fazer lá para o CFT, né? Você vai dar seus dados aqui, vai solicitar, às vezes eles vão mandar por correio, né? A sua carteira, ou então na sua região aí, em Colatina, tem uma unidade do Conselho, né, Federal, do Conselho Regional dos Técnicos, né? Aí só depois que você pegou, né, o seu diploma, fez o seu registro no seu conselho, né, dos técnicos aí você vem aqui na concessionária, lá na Santa Maria Força e Luz, né, e dá entrada aqui nesse processo, para solicitar o acesso, e você, né, na solicitação, né, ele geralmente eles enviam um e-mail para você e você explica, ó, acabei de me formar, né, em eletrotécnico, já dei entrada no CFT, o meu número chama RNP, Registro Nacional Profissional. Geralmente você tem um número que é eu não sei como é que tá o do técnico, né? Mas pelo menos, né, o da engenharia é assim, você tem um número que é o seu número, né? Seria o CRT, é, ES, né? Espírito Santo, né? Igual eu tenho aqui, né? O meu CREA aqui, Goiás, e existe um número que fica lá na sua identidade profissional que chama RNP, né? Tem essa sigla lá, que é o Registro Nacional Profissional. Aí vai ter um número que parece um CPF, um código de barra, né? É um número gigantesco lá. E aí esse número, ele reconhece você como profissional, né? Como inscrito no sistema, né? No sistema do seu conselho regional, ou dentro do regional e do federal, né? E essa é a comprovação de que você é um profissional, né, qualificado, ou seja, você tem um curso técnico e você é habilitado, ou seja, você tem a sua carteirinha do seu conselho aí. Aí você dá a entrada, né, falando, olha, me formei agora como eletrotécnico, o meu número eletrotécnico é número tal, deixa eu ver se eles pedem aqui. Pelo menos nesse aqui só o CPF, o nome, telefone, e-mail, e para você repetir o e-mail, né, que aí vai enviar no seu e-mail pessoal aí. Daí, aqui, pelo menos no nosso caso, eles vão te enviar um arquivo, né? Um arquivo do programa. Aí existe um programa. Eu até tentei instalar ele aqui, mas o firewall não deixou. Aí eu tenho que pedir para o pessoal aqui como esse computador aqui é da instituição, né? Então ele tem vários bloqueios, várias travas, né? Então, aí eles te dão um programa, né? Envia um arquivo pequeno. Não sei, de novo, não sei como é que é o daí do Espírito Santo, né? Colatina. Aí você instala esse programa e esse programa, por exemplo, vai te ajudar a fazer esse projeto aqui, ó. Então, esse projeto, né? Eu e o professor que o que ajudou, né? Que foi
professor da unidade do Senai aqui de Anápolis, né? Da cidade vizinha. Como ele também é analista da concessionária, né? Da Equatorial, daí ele me deu uma ajuda aqui, né? Que fazia muito tempo, é, faz muito tempo mesmo que eu utilizei o programa. Eu utilizei o programa quando era Celg ainda, né? Então passou para Equatorial ou para Enel, né? Depois entrou a Equatorial aqui, aí mudou tudo, os cadastros. Descobriu que o meu cadastro eu tenho que atualizar ele novamente, né? Que o meu ainda está na da Enel, né? Então vocês procurem aí na página, né? Procurem saber onde que você faz o cadastro aí para todo e qualquer projeto, principalmente projeto de rede de distribuição, né? Urbana, rede de distribuição rural, vocês possam elaborar também esses projetos aí. E o que ficou nebuloso, eu estava até falando aqui com o Duarte, é, o cálculo de cargas aqui, eu até enviei para vocês, só que depois é que eu percebi que o cabo do algoritmo lá que eu coloquei, ele era o de 90, se não me falha a memória. Daí eu dei uma alterada nele e vou pedir, eu até posso pôr, porque a pasta já foi criada. É porque eu não tenho autorização para criar pasta, criar onde posta a aula, né? Só o monitor que tem essa autorização aqui, né? Como se diz, a minha autorização é de ministrar a aula, né? E fazer as correções. O monitor é aquele que dá o suporte. Aí eu alterei e vou colocar nessa pasta para vocês. Eu coloquei, se eu não me engano, foi nesse mesmo, ó. Até deixei aqui, ó. Que tem lá a previsão de recurso financeiro. Eu até mandei esse roteirinho aqui, ó, para vocês seguirem esses 8 passos aqui, né? Que já tá. Porque o arquivo original ele não tem passo nenhum, né? Eu acredito que foi um erro aí na hora do DR que criou essa disciplina aqui, né? Ele deveria ter colocado, assim como tem, ele bem descrito lá na UC, lá de projetos elétricos industriais, né? Daí eu retirei, apaguei a outra aba que tinha aqui, ó, e coloquei. Eu tinha colocado até o primeiro cálculo aqui, ó. Deixa eu separar aqui a tela. Aí aqui tinha um de 90. Por isso que o cálculo não estava batendo, ó. Agora ele vai bater, ó. Aí aqui, ó, aqui é o total, é o cálculo total. Dentro desse algoritmo aqui, ó, que eu disponibilizei para vocês, ele está na. Não abri, deixa eu abrir aqui. Tá lá na 08. Eu mandei também a 08, né, que foi a norma de referência, né, que a gente utilizou. Só um minuto aqui. Já está aqui. Então, vou esclarecer algumas coisas aqui, né? Por exemplo, professor, eu sei que tem essa pergunta, essa dúvida. Por que cargas d'água que nesse projeto foi arbitrado para cada lote 1 kVA? O senhor não acha que 1 kVA está muito baixo? Eu concordo. Concordo que ele, né, que tá baixo. E se a gente for considerar um fator de potência 0,92, ele dá o quê? Menos que 1 quilowatts, né, de potência. O volt ampere, a gente lembra lá de eficiência energética, a gente está considerando o, a potência aparente. Aí quando a gente fala de watts, né, é o W, né, a gente está considerando a potência que realiza trabalho. Então, 1 kVA é a demanda aqui geral, vamos dizer assim, né, recomendada para um lote. Aí que está a questão. Por exemplo, quando você faz esse projeto aqui de infraestrutura, provavelmente, é igual eu falei, ou esse empreendimento ele é da concessionária local, porque no final ele vai ser da concessionária local.
ou ele é da concessionária local, ou ele é de um investidor que tem esses lotes aqui, daí ele faz, né, faz investimento para vender ou na forma de condomínio fechado. Tem alguns condomínios fechados aqui em Goiânia que eles não têm casa padrão, porque o padrão de condomínio fechado, né, seja o mais conhecido é o vertical, né, que é prédio, o horizontal, que são residências, né, o mais comum é você ter residências todas uma igual à outra, né, aí geralmente, por exemplo, minha irmã mora em um que as casas ficam tudo de frente, você tem o portão central aqui, né, daí você tem a rua, e é só uma rua, ela não tem duas, ela tem duas pistas, né? Tem o duplo sentido, mas ela não tem igual aqui, né? Que é um canteiro central. Então aqui fica o portão de entrada do condomínio horizontal, né? As casas ficam uma, né? Uma de frente para a outra aqui, cada uma, né? É geminada que chama, né? Que é a parede de uma está em contato com a outra aqui. Aí no final tem uma rotatória aqui. Aí nessa rotatória, por exemplo, aqui desse lado tem quadra de poliesportiva, né? Que é futebol, vôlei, handebol, basquete, tudo que você imaginar. Aqui no fundo, por exemplo, é um salão de festas, né? Tem parquinho, tem salão de jogos e por aí vai. Piscina, dependendo aí do condomínio, né? Uma área aí de piscina. Então, aí, geralmente a construtora, ela fecha aqui, ó, tudo, essa parte aqui, aí vira um condomínio horizontal. E às vezes eles fazem ou um transformador, né, próprio, que um transformador subterrâneo, né? Esse condomínio lá mesmo, o que que eles fizeram? Em vez de um transformador e uma entrada geral, eles colocaram, por exemplo, como são duas ruas, né? Aí fica uma rua aqui de costa para essas casas aqui, né? Fica só uma fileira de casa. Outra rua que fica de costa para a área de salão de festa, essas coisas, né? E uma rua aqui que fica de costa para as outras casas que fica do outro lado aqui do condomínio. O que que eles fizeram? Eles foram inteligentes. Em vez de colocar uma entrada geral, um transformador aqui, né, para cobrir a potência de todas as casas, eles fizeram entradas individual no fundo do lote, por exemplo, a frente da casa é aqui e aqui fica o quintal. Aí aqui no quintal fica a entrada, né, a entrada aérea direto da baixa tensão. Então eles não utilizaram nem transformador aqui. Então aí esse cliente, esse investidor, né, ele, né, vende as casas, aí manda instalar, né, a parte aí civil, né, de infraestrutura de água, depois infraestrutura de iluminação, de energia, né, telefonia também. Ele dá entrada em tudo e a de energia, principalmente, né? Telefonia também, ele tem que fazer tem um termo lá, um documento lá, né? Seria. Né, ele não está doando o condomínio, obviamente, né? Ele está doando a parte de infraestrutura de energia, justamente para a concessionária poder fazer as alterações que ela tem, né? Que está dentro, né, da atribuição da concessionária, que é até o medidor de energia do cliente. Do medidor de energia para dentro, aí você contrata um eletricista, contrata um eletrotécnico ou um engenheiro, conforme o caso aí, né? Mas geralmente a maioria aí dos clientes comuns, né, eles contratam um eletricista. Inclusive, um fato interessante, né? Eu já conheci muito eletricista, principalmente o de rede de distribuição, que já tem um tempo que ele está bastante em alta, que justamente, né, é o profissional assim que eu vejo que tem o maior poder aquisitivo atualmente que eu estou vendo, muito eletricista de distribuição, né, como se diz, com carrão aí, né, com empresa, inclusive, né, criando empresa, né, é aquela história, né? Se o cidadão ele sabe gerir, né, a sua vida financeira, gerir o próprio negócio, né, ele tiver garra aí para poder, né, trabalhar, não interessa se o cara, né, se ele tem pós-doutorado, mestrado, né, o que tiver, ele vai conseguir sobressair, né? E às vezes até ter mais poder aquisitivo. Muitos dos meus alunos lá, eu tenho certeza que
como se diz, ele me coloca no bolso na questão aí de poder aquisitivo. Agora que eu estou mais inteligente, né? Eu estou melhor nessa questão aí. Mas assim, aí esses cálculos aqui, pessoal, por exemplo, o quadro de carga, tudo é baseado nas tabelas, né? Vamos lá vamos pegar isso aqui de referência. Vocês estão vendo aqui, ó, que a tabela 1, ó, demanda diversificada para dimensionamento de transformadores, né? Então, você tem, ó, até 400 metros quadrados, né? Você tem uma demanda diversificada, ó, loteamentos urbano e rural, de 1 kVA, né? Potência é aparente, ó, entre 400 e 600, 1,5. Acima de 600 metros quadrados, 2,5. Então, aí, ó, condomínios horizontais e chácara, você tem esse valor aqui. Outro parâmetro, né, que é bom vocês observarem que vai ajudar nesse cálculo aqui, ó. Eu estou até terminando aqui essa planilha aqui, que aí eu forneço ela junto aqui para vocês, vocês podem utilizar os cálculos. Os cálculos, eles são bem semelhantes, viu? Bem semelhante aqui a gente está na página 48, vamos aqui para a página, para a última página aqui, ó. Eles são bem semelhantes a essa planilha aqui, ó. Inclusive eu usei ela como base aqui. Só esse algoritmo aqui, ó, que eu percebi que ele está errado aqui, ó. Esse, o parâmetro E, você está vendo que a planilha aqui total, ó, ela tem aqui, ó, considerando circuito primário e circuito secundário. Tá vendo que o circuito secundário é considerado aqui em metros, né? A metragem inclusive a cada 100 metros aqui. E o primário é por quilômetro, ou seja, se fosse um projeto que tivesse tanto primário quanto secundário, você, para o primário, ia considerar para o cálculo do primário, né, em quilômetro, comprimento, e para o secundário em metros, né, a cada 100 metros aí, né. Já que esse projeto que basicamente ele foi único e exclusivamente pegar que a alimentação principal já existente, né? E eu esqueci de falar de um detalhe, né? Esse projeto, antes dele ser executado, né, na teoria, vamos falar do que você encontraria na prática. Na prática, você encontraria, sem esse projeto estar pronto, né, executado, projetado e executado, você iria encontrar esse poste aqui, ó, esse primeiro e esse segundo aqui, ó. Então, esse loteamento novo, ele teria só esses dois postes. Aí, a partir, por isso que o cálculo, ele começa daqui, ó, aonde você implantou o transformador. E daqui, né, como esse loteamento aqui, ele é só para residência, né, não tem, mesmo que tivesse um comércio pequeno, e tem um outro problema aí, né, você considera lote porque às vezes, né, esse loteamento, ele nem tem como se diz, os proprietários moradores, às vezes ele tá em construção, ainda está em venda, a equipe de vendas nem vendeu, né? Mas você precisa de um parâmetro, ou seja, de uma carga modelo para justamente, né, você poder dimensionar. Você precisa de algo palpável, ou seja, você precisa de valores de carga para você iniciar esse projeto. O projeto de redes, ele é o mais fácil, mas ao mesmo tempo ele tem uma dificuldade que num projeto predial você não tem, numa residência, num comércio e numa indústria. Na verdade, o projeto assim, o mais fácil, vamos dizer assim, de você conseguir fazer um projeto sólido é de uma indústria, porque na indústria você já sabe o pessoal que vai implementar, né? Já sabe que tipo de indústria que é, se é de alimentos, né? Se é de beneficiamento, sei lá, de carne e por aí vai, né? É, igual a Mabel, né? Que é lá do grupo Ambev, né? Então, você tem já um planejamento, você já tem uma ideia clara de quais são as cargas, né? As cargas geralmente são linhas de produção. Você já tem ideia que você vai utilizar, além de circuito elétrico, circuito pneumático, circuito hidráulico, que vocês viram lá na UC8, né? Então, você já tem uma ideia clara qual o valor em watts, né? Qual que é o valor em quilowatts
dessas cargas, né? E daí, a partir dessas cargas, você pode dimensionar o projeto, né? Um grande comércio também. Agora, numa residência, já começa a ficar difícil, porque numa residência, quando precisa aprovar um projeto, gera- geralmente o dono ele não tem ideia do que ele vai colocar. Eu não sei se eu já contei para vocês, até aconteceu uma situação interessante, né? Eu achei engraçado na hora, né? Na hora eu fiquei assim, minha mente deu uma bugada, mas depois eu, né? O dono lá dessa residência, né? É num condomínio aqui de alto luxo aqui de Goiânia, né? Aí eu perguntando, o que que o senhor, né? Que equipamento o senhor tem na cozinha, né? Se eu tenho uma adega de vinhos, né? O cara tinha dinheiro, né? E tal, adega de vinhos e tal. Eu fui, né? Como se diz, do jeito que eu aprendi lá no estágio, né? Eu fui fazendo a entrevista com ele e tal, né? Aí acho que teve uma hora que ele ficou grilado assim, né? Porque eu tava perguntando demais. Ele, ai, meu filho, você não é o engenheiro aí, né? O projetista? Aí eu não podia, né, eu não podia falar que eu era estagiário na época lá, né? Aí, não, eu trabalho aqui no escritório aqui de seu Nassim e tal, não sei o quê, eu sou profissional. Ele, então, você não é o profissional? Você não sabe aí das coisas e dos projetos? Ele, siga seu coração. Aí eu lembrei na hora daquele desenho Yu-Gi-Oh, né? Siga o coração das cartas, né? Siga seu coração. Então, eu tive que estimar, né, dentro da própria, das normas e da concessionária, você tem ideias, né? Por exemplo, a NTC 04, ela tem aqui, né, ela tem algumas tabelas aqui, ó, que te dá ideia. Acho que eu andei muito aqui, vamos lá. Ela te dá ideia, por exemplo, ó, de iluminação, né? Aqui você faz o dimensionamento de iluminação. Geralmente, iluminação seria um ponto de força geral, né? Seria análogo a tomadas de uso geral, né? Então, você tem aqui esse tipo de dimensionamento, que ele vale também para locais de grande, né? De grande acúmulo, afluxo de pessoas, né? Como escritórios, escolas, né, shopping centers e tal, né? Aí tem a tabela que te dá a ideia, ó, de fator de demanda para equipamentos de uso, né, residencial, não. Uma de uso específico, ó, o chuveiro elétrico, aí torneiro elétrico, aquecedor por acumulação, que é mais conhecido aí como boiler, né? Aí geralmente você tem antigamente você só tinha o boiler, tem um boiler elétrico, né, que ele é semelhante a um chuveiro, só que ele é semelhante, sabe o que também? a uma, a uma hidromassagem. A hidromassagem, ela tem, né, ela tem um lugar nela, por isso que dica aí, quando vocês forem instalar, né, cuidar aí da parte de execução, né, até para vocês orientarem o eletricista, né, a hidromassagem geralmente ela tem uma espécie de um caracol onde fica uma resistência e aquela resistência funciona igual a resistência do chuveiro. Só que aí você não pode ligar o circuito de força dela igual o chuveiro, né? O chuveiro você deixa ligado 1 minuto, 2 minutos, o suficiente para ele encher a câmara dele de água, né? E daí o chuveiro, a desvantagem em relação a uma hidromassagem, o chuveiro ele é chamado de aquecedor de passagem porque ele aquece automaticamente a água e a água quente é liberada, né, através né, ali vai vazando, ou seja, vai entrando água, vai aquecendo instantaneamente e ela vai sendo liberada. Aí um aquecedor por acumulação, tipo um boiler, ele é como se fosse uma garrafa térmica, né, gigantesca aí, né? Aí você tem o boiler elétrico, você tem o boiler misto, que aí você utiliza uma placa, né, semelhante a uma serpentina de geladeira que você coloca no alto da casa, e aí ela faz esse aquecimento por energia solar e também, né, como ele é misto, né, ele além de ter esse aquecimento solar, ele também tem um aquecimento, né, no caso aí da noite, né, quando a água do boiler acaba, né, a água quente, aí por isso que eu disse que ela é semelhante a como se fosse uma garrafa térmica gigante aí, né? Então, se você utiliza demais o circuito de água quente, né, você vai ter que aquecer ela mais. Se você, né, se tá de noite, né, aí ela vai entrar no módulo elétrico.
E daí, por exemplo, a hidromassagem, ela tem a vantagem da água ficar ali, né, na banheira, ficar ali permeando. Só que do mesmo jeito, você tem que ligar o circuito de água primeiro, da hidromassagem, a primeira ligação que você vai fazer, né? Você liga o circuito de água primeiro, aí esse caracol nessa câmara onde fica ele lá, né? Ele vai encher, você deixa a água fluir lá na hidromassagem, aí sim que você vai poder ligar o circuito elétrico dessa hidromassagem. Aí tem algumas que tem caldeira, né? Chuveiro também por caldeira, né? Que aí é, né, outro tipo de aquecimento, né? Não é elétrico, né? Então você tem a ideia aqui, ó, da quantidade de equipamentos que você vai ter, né? Se você tem poucos, provavelmente é uma residência. Se você tem muitos, né? Às vezes você é um hotel, talvez até uma empresa mesmo, né? Uma empresa aí, segundo a NR18, né? Você tem que ter uma quantidade aí de lavatórios, de chuveiros para os seus funcionários aí, principalmente uma construtora aí, né? O pessoal chega de manhã, né? Troca lá de roupa e daí cada um pega a sua rota lá, né? Junta a equipe, ó, a equipe vai para o condomínio fulano de tal, a outra equipe vai para o prédio fulano de tal e por aí vai, né? Nas várias obras aí, né? Que você está fazendo, né? Os vários empreendimentos aí. Então você tem sempre uma norma aí, né? Geralmente ela está na norma de fornecimento de energia em baixa tensão. Você tem essas tabelas aqui que te dão direcionamento. Aqui, ó, é para ar condicionado, né? Então tem a quantidade de aparelhos, dependendo da quantidade de aparelho, você tem um fator de demanda, um fator de porcentagem que vai ser considerado no cálculo final. Aqui também, ó, forno elétrico, né? Fogões, né? Que tem um acendedor elétrico ali, mas se ele for só o acendedor elétrico, aí é mais fácil, porque a resistência ela vai funcionar só na hora de você ligar ali, né, o fogão. Agora, se ele for totalmente elétrico, tipo um de indução, né? Geralmente você utiliza aquelas panelas com o fundo reto, né? E daí a indução ela funciona como se fosse um transformador. A parte aqui você tem a placa de indução, a outra parte você tem a panela, né, de metal aqui. Aí na hora que a panela de metal, mesmo tendo o vidro aqui, né, o campo magnético da placa aqui do fogão de indução entra em contato com o campo magnético da panela aqui, né? Daí vai haver o efeito Joule, né? O efeito de aquecimento, né? E daí ele vai aquecer o alimento ali, né? Você tem tabelas aqui também que tem referências, né, para motores, né? Motores monofásicos, igual está mostrando aqui, ó, referências de tensão, e motores trifásicos, né? Então você tem aqui, ó, lembra que na fórmula de potência lá, você tem potência. A fórmula básica, né, que é utilizada também para circuitos, né, além de alternado, tensão e corrente contínua, né, você tem a potência em watts, né, que é igual a tensão multiplicado pela corrente. Aí, quando você considera circuitos de, né, tensão e corrente alternada, você pode adicionar essa fórmula, né, algumas variáveis, né, alguns efeitos, que é aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, o cosseno de φ, que é mais conhecido aí como o fator de potência, né, o FP aqui. Você tem aqui, ó, esse N diferentão aqui, que é o rendimento. Se eu não me engano, acho que o rendimento ele está aqui também, ó. Então, até aqui, ó, são circuitos de corrente, ó, tensão, né, VCC e corrente contínua. Não é corrente curto-circuito, não, viu? Eu escrevi errado aqui, ó. É DC. É tanto tempo que eu não escrevi isso que às vezes a gente esquece. E você tem, né, a fórmula que você considera. Você pode utilizar parte dela ou ela toda, né, para circuitos, né, AC, né, alternado aqui, ó. Tensão AC, corrente AC. E principalmente, ó, fator de potência, rendimento,
Você também pode utilizar a corrente de partida, né? Principalmente para máquinas elétricas em modo motor. Então você tem todos os parâmetros aqui, ó, o referencial. Sempre você tem um referencial, já que é máquina elétrica, ó, você tem um referencial em cavalo vapor. Tem alguns equipamentos que mostram em HP, é um pouquinho diferente, né? A gente viu lá nos cálculos. Geralmente é 736, se não me falha a memória, CV, né? Se for cavalo vapor, e o horsepower, que no final das contas é uma tradução, né? De cavalo vapor, mas aí dá 746, se eu não me engano. Um HP é 746 watts e um CV é 736. Eu sei que a diferença é de 10 aí, né? 736 watts aí de potência. Então você tem o equivalente dele em CV, geralmente a gente vê aqui mais no Brasil em CV, e o equivalente dele, né, em quilowatts, né? Fazendo a conversão aqui dá 250 watts, ou seja, um motor de 1/6 de CV, ele é o equivalente, né, a 250 watts de potência aí. Então sempre, por exemplo, lá no circuito eu passei aqui pelos de ar condicionado, ó. Geralmente ar condicionado, deixa eu ver aqui, acho que tá na outra tabela aqui. Não, deve estar para frente aqui, ó. De ar condicionado, deixa eu ver, ó, esse aqui é a tabela 8. São para equipamentos, né, aleatórios, vamos dizer assim, ó, batedeira, cafeteira, chuveiro. Lembrando que essas potências aqui, elas são geralmente, pelo menos foi o que o meu professor explicou, né? Que ele era ele trabalhava na parte de projetos, né? Depois ele foi só subindo de cargo, né? Na época aqui da antiga Celg, ele disse que o pessoal, né, para tecer essas tabelas aqui, eles pegam as marcas existentes aí na época, né, de cada potência, e faz lá uma média, se forem todas da mesma potência, uma média aritmética. Se forem de potências diferentes, né, você faz uma média ponderada, né, criando pesos ali. Aí você pega os equipamentos, né, as batedeiras, né, de todas as marcas aí, a cafeteira, chuveiro. Chuveiro na época só tinha um de 4.400, né? A partir, acho que foi da década de 90, mais ou menos, é que eles começaram a mudar, pelo menos para o público geral aí, ó. Enceradeira, né? Geralmente eu nem vejo mais enceradeira aí nas Casas Bahia da vida aí, né? Espremedor de fruta tem bastante, exaustor, tem aquele exaustor para fogão também, né? Tem um exaustor ali que ele tem uma potência maior, ferro de passar. Então você tem a ideia, já que às vezes num projeto predial, né, ou um condomínio, né, horizontal ou vertical, né, é difícil você saber que cargas que esse cliente vai ter, porque ele nem ainda comprou o apartamento. Eu lembro que tem um apartamento, tem um condomínio aqui em Goiânia de luxo que chama de prédio, né, não sei o que, Copacabana, né? Eles até simulam lá, até a calçada, parece a calçada de Copacabana. E daí, o que que aconteceu? A gente aprovou o projeto, daí cada apartamento, aí tinha uns apartamentos, né, para o pessoal de alto poder aquisitivo, tem os de classe média e tal, mas na média era para pessoas de alto poder aquisitivo. E daí depois, aí você fazia um projeto geral, entregou para a construtora, a gente aprovou o projeto, beleza. Aí o pessoal, né, comprou, alguns compraram na planta, outros compraram depois. Aí depois tinha o projeto de personalização. Já com o cliente comprou isso, a construtora é que bancava tudo, né? O apartamento ele é super caro, porém ele tinha essa regalia, né? Depois que o cliente comprou, cada um comprou o seu apartamento, né? Seja o de alto luxo, de médio ou de, vamos dizer, baixo luxo aí, né? Aí depois a gente fazia um projeto de personalização. Aí eu sentava junto com o cliente e falava, ó, eu tenho a geladeira marca tal, aí eu olhava lá a potência e tal, fazia todo né, um dimensionamento. Era um trabalho, e essa construtora é muito inteligente, porque eles cobraram um preço prêmio, né, mas para um serviço prêmio. Aí depois a gente fazia um segundo projeto
que era um projeto de... Desculpa, gente. Um projeto de personalização para o cliente, né? Aí, em vez de eu pegar no primeiro projeto, são cargas gerais, vamos dizer assim. Aí já no segundo projeto eu já sabia qual que é o equipamento do cliente, se ele tinha uma adega de vinhos, né? Se ele tinha uma, tinha alguns lá que tinha até tipo uma câmara fria mesmo, que é para suportar lá os vinhos que eles tinham lá, os vinhos caríssimos. Então, dependendo aí do tipo de construtora, ela faz esse trabalho aí, né? Ah, ok, essa que eu estava procurando aqui, ó. Tem o equivalente, ó. Geralmente, ar-condicionado, ó, ele vem essa unidade de medida aqui, que ela geralmente é para quem conhece bastante essa unidade de medida é o engenheiro mecânico ou, né, o técnico em mecânica aqui, né? Então, você tem o equivalente em BTU, né, hora, você tem o equivalente em quilocalorias hora. Geralmente, dentro de um CPD, né, um centro de processamento de dados, ó, essas unidades aqui são extremamente interessantes, porque a gente calcula, né, a quantidade de BTU ou de caloria que é, cada armário de comunicação lá, geralmente ele tem, vamos supor, um armário comum aí, ele tem umas 45 blade, né? O que que é a blade? É 45 gavetas onde você põe uma placa-mãe, né, do servidor. Aí, geralmente é uma placa-mãe que é um servidor com dois processadores. E daí eles, né, eles liberam uma quantidade de calor aí. A gente faz o cálculo para que essa câmara fria, vamos dizer assim, né, não é uma câmara fria, mas a quantidade ali de ou ar-condicionados ou então uma central de ar-condicionado que vai resfriar essa central de processamento de dados. Então, grandes, né, players aí do mercado, a Google, né, a Amazon, a AWS, né, deixa eu ver qual mais aí, os servidores ali do Facebook, né, e das suas, né, e do seu guarda-chuva aí, né, igual o Google, né, o Google agora ele é uma empresa de uma empresa maior, né, que é a Alphabet, né, do mesmo jeito, né, o Facebook lá, que eu esqueci qual que é a empresa maior que contém lá o guarda-chuva de empresas aí do Facebook, né, Instagram, WhatsApp, né, e por aí vai. É, aí sempre você vai ter o equivalente em BTU, quilocalorias, né, hora, e o seu equivalente em watts, aqui também, ó, o equivalente em volt-ampere. Lembrando que, por exemplo, eu tenho a informação da concessionária local e eu também tenho a informação do equipamento, você deve priorizar, né? Se você tiver os dois, você prioriza a informação do equipamento. Se você, obviamente, não tem a informação do equipamento, o bom é você pegar a tabela de referência da sua concessionária de energia local, né? Ou pelo menos da concessionária de energia local a qual você está projetando ou executando, né, o empreendimento. Deixa eu ver o que mais que dá de referência aqui, ó, dispositivos de partida para motores aqui, né? Então eles dão dicas aqui, né? Toda concessionária tem isso, né? Essa tabela aqui, ó, tipo, né, a potência do motor, né? O range aqui, ó, tipo de motor, ele fala da arquitetura aqui, né? O tipo de motor, e que até que estratégia que você pode utilizar, né? No caso aqui, ó, ele está dando a dica aqui, ó, para estrela triângulo, série paralelo, chave compensadora, né? Tem uns que eles dão partida por uma resistência, né? Inclusive tem geradores de energia grandes motores aí que ele usa uma resistência variável. Mas assim, se você quiser em qualquer uma dessas potências aqui utilizar uma soft starter ou utilizar um inversor de frequência, de boa, você pode utilizar. Eles dão essas alternativas aqui, porque geralmente uma solução com inversor de frequência, né, com uma soft starter, que seria o mais inteligente, vamos dizer assim, né, é uma solução cara, dependendo aí, né, de 3CV, por exemplo, né, da VEG, a CFW500, que é a que eu conheço bastante, né,
é por volta de R$ 3.000, né? E a Solar Drive, né? Inclusive, ela tem também, né, aplicação para placas solares, né? Que está bastante aí em alta, né? Atualmente. A potência do transformador, tensão de curto-circuito. Então, todos esses parâmetros aqui, vocês podem utilizar não só para projeto simples, né, projeto predial, quanto para projeto comercial e industrial, inclusive os projetos de sistema de distribuição, né, no caso aí urbano, aí vocês podem utilizar esses parâmetros, sim. Então, aqui, por exemplo, da Equatorial, ela tem uma tabela muito mais vasta do que essa aqui. Eu escolhi por dois motivos essa tabela aqui, né? Primeiro, porque é a que eu mais conheço. E segundo, porque ela é bem simplificada. Se vocês forem olhar, por exemplo, a tabela da Equatorial, ela é gigantesca. Ela fala o tipo de cliente e o tipo de carga média que você pode colocar no projeto. Então, aqui, ó, aí utilizou esse algoritmo aqui, né, essa tabela aqui, né, do cálculo de queda de tensão, sempre na parte de cima você priorizar, colocar esse diagrama aqui, ó, essas letras aqui, né, para você utilizar como referência aqui, ó. Ó, do T, ó, T, é por isso que eu coloquei aqui, ó, T, né, que é do transformador, até o ponto A aqui, ó, o ponto A eu arbitrei aqui. Aí fui fazendo, né, o cálculo, só que eu esqueci de colocar o total aqui. Aí por isso que né, que eu conversei mais cedo aí, né, no início da aula, só explicando aqui para vocês, aí depois no final dessa aula, enquanto eu tiver, né, renderizando aqui o vídeo, aí eu vou pedir para o Fabrício colocar, né? Então, ó, aqui eu já deixei, né, como eu mostrei na aula passada, né, já, ó, o que que é dado do exercício? Por exemplo, lá na atividade um, lembra que tinha o dimensionamento lá no início do texto, né? Tinha um dimensionamento falando que a rua tal, ó, vamos supor aqui, ó, a rua C tinha tantos metros, a rua B, né? A rua A, que é a paralela aqui, a Avenida José Seba, ela tem tantos metros. Então, baseado nessa metragem, lembra que eu falei que uma das primeiras ações que você faz é a visita em campo. Você vai no local do projeto, que é para justamente dimensionar as metragens, né? Você fazer o piquete. O piquete é a marcação, é a simples marcação da onde vai ficar o poste, onde você vai fazer, né? Você vai plantar literalmente, né? O pessoal chama de plantar o poste, né? Aí da marcação do piquete A, por exemplo, para o piquete B, onde vai ficar um vão entre dois postes, aí você faz a aferição, ó, deu 30 metros, né? Daí a demanda aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, tem 1 kVA, daqui, ó, do ponto A para o B, tem 2 kV aqui, né? Então você tem a tensão, ó, a metragem, você tem a demanda, né? Entre um ponto e outro aqui, ó. Geralmente você vai somando. Aí aqui, ó, o comprimento é dado do exercício, a distribuição no trecho, né? Também é dado do exercício que você tira aqui, ó, do cálculo. Eu não tive tempo de colocar aqui, é porque quando a gente criou o projeto, o professor só mandou o desenho aqui, né? E daí o Excel ele não achou simplesmente. Aí eu, né, pensei, né, vou ter que criar o Excel a partir do desenho aqui que o professor me enviou, né? Então, basicamente, é igual num projeto elétrico. Você tem a quantidade aqui, ó, de luminárias de LED, né? Até a gente faz a contagem, né? Você tem a quantidade aqui, ó, no final aqui, ó, você faz o somatório, né, do circuito de iluminação pública, né, que tem, lembra que eu mostrei a conta de energia, uma conta genérica aqui, né? Então você vai ter um circuito de iluminação, esse circuito de iluminação, ele vai ser rateado pela quantidade de clientes que eu tenho aqui nesses quatro quarteirões, né?
No caso aqui seriam 16 clientes, né, por conta desses 16 lotes aí, que a gente sabe que esse formato aqui ele é fictício, né? Ele, como se diz, ele não é verdadeiro, não. Então, desse dimensionamento que você faz no quadro de cargas, né, pegando o somatório da potência em kVA, né, das luminárias, de cada ponto de iluminação, de cada demanda que você verificou aqui na tabela geral aqui, né? Lá ó, nessa aqui, na tabela geral aqui, né? Então, isso aqui é dado do exercício, né? Do exercício, não, do quadro de cargas que foi levantado aqui, ó. 0,4 kVA aqui, ó, na parte no trecho aqui. O 4,2 também é um acúmulo de carga aí, ó, nesse caminho aqui, ó, do transformador, ó, ao ponto A, por exemplo, aqui, né? Já esse daqui que eu consertei aqui, ó, que até na própria, no desenho lá do padrão lá tava errado. Depois eu verificando aqui, deixa eu mostrar aí para vocês aqui, ó. A fórmula, ó, aqui, ó, ela tá, ó, C, né? C dividido por 2 mais D. Na verdade, né? Aqui, ó. Na verdade, é C dividido por 2 mais D multiplicado por B aqui, né? Que é o acrônimo desse ponto aqui, ó, do comprimento, né? Dividido por 100, porque o comprimento dividido por 100, aí você vai ter a porcentagem, né? Seria a cada 100 metros aí, né? Então, vocês vê o cálculo aqui, ó, por isso que eu peguei, ó, a célula M5, ó, que é, é distribuída no trecho, né, que é o dado do exercício, dividido por 2, eu consertei aqui, né, mais o N5, que é o acumulado, ó, distribuído, né, dividido por 2, mais o acumulado no trecho, e tudo isso aqui, ó, essa primeira parcela multiplicado, né? Quem que é o L5 aqui, ó? O comprimento dividido por 100, que aí seria o equivalente à porcentagem aí, né? Então aí o cálculo foi aqui estava errado, mas até que o cálculo estava correto aqui, ó. Isso aqui é porque já está assim corrigido, porque foi eu que corrigi mais cedo aí. O condutor, né, o tipo de condutor, no que eu entreguei para vocês utilizar como referência, estava um condutor, se eu não me engano, era 95. Ah, deixa eu achar ele aqui na nossas tabelas aqui, ó. Aí tem um critério que vocês devem observar aqui. Deixa eu ver onde que ele tá. Aqui, ó, tabela 5, ó, coeficiente de queda de tensão, já que é uma rede compacta, aí tem a rede multiplex, né? Deixa eu ver. Não, esse aqui só tem. Deixa eu ver. Isso aqui é tração, isso aqui é milimetragem. Não, vai ser essa aqui mesmo. Então, ó, se vocês observarem aí, eu sei. Não, aqui só tem de 50 e 150. Vamos achar a tabela correta aqui. Aqui, ó. Lembrando que essa rede aqui, ó, quando fala rede compacta, cuidado, a rede compacta é a rede de média tensão, é a 13,8. É essa daqui, ó. A rede compacta aqui, ó, que tem as estruturas tipo C, né? Tem a C1, CE1A, CE2, né? Que é para você fazer curva, CE3, que é finalizar a rede, ou CE4, né? Você finaliza de um lado e continua ela de outro, né? Sempre uma rede que você finalizou ela tipo 3, para você aumentar essa infraestrutura, você vai transformar ela num tipo 4. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui tem média tensão, ó. Tem a CE1A, que tem o braço tipo L, né? Tem um espaçador losangular aqui. Daí ela morre aqui no transformador, que é onde você vai levar ela na CE, né? Que é um acrônimo para rede compacta, e o TR, que é para dizer que tem um transformador aqui, né? Aqui é o símbolo da chave fusível.
Esse triângulo aqui simboliza o transformador e aqui o aterramento, né? Tanto do o neutro do secundário aterrado, né? Como o, o cabo mensageiro também aterrado, né? Que passa nas fases e alimenta mas obviamente ele não vai entrar em curto-circuito porque ele tem o para-raio de rede, né? O supressor de surto, né? Que fica lá em cima, lá no transformador. Esse daqui, ó. Lembrando. Esse aqui, ó, o para-raio de rede que vai proteger aqui. Então, a rede compacta, ela chega até aqui, ó. O projeto mesmo, ele só considera o transformador que foi utilizado para alimentar direto da baixa tensão os clientes aqui dos quatro quarteirões, né? E deixa eu pegar lá vamos deixar aqui. Aí aqui, ó, cê- por exemplo, se esse projeto também, além de rede baixa tensão, tivesse rede média, né? Vocês também iriam olhar, né? Vocês iriam utilizar, né? Essa tabela completa aqui, ó. Abri dois arquivos aqui para vocês verem, ó. Você utilizar tanto a parte aqui do primário quanto a do secundário. No caso, esse projeto, para simplificar, só utilizamos o secundário, porque o primário ele dá energia, né, para o transformador, para ele converter, e aí distribuir energia para os clientes aí dos quatro quarteirões aí, tá? Então, ó, vocês veem aqui, ó, que tem o cosseno de φ, que é o fator de potência, né? Então, para essas condições aqui, ó, 90 graus, né? Esse tipo de cabo para 13.8 rede compacta aqui, ó, o cosseno de φ, ou seja, fator de potência igual a 1, né, que a gente sabe que é quase que impossível a gente conseguir ele, ainda mais que esses clientes residenciais aí, eles não fazem correção do fator de potência, né? Então esse aqui é o ideal. Você considera, tem um cálculo que você considera o ideal, tem um cálculo que você considera a pior situação, né? E você tem também que você considera vamos dizer assim, tá aqui 0,9, né? Não tá o 0,92, para não dizer né, que você é obrigado a seguir exatamente ali. Você precisa só estar acima, né? Tá próximo ali do 0,92. 0,9, na verdade, tá uma correção do fator de potência ótimo aqui, né? Então, geralmente nos cálculos a gente considera, se fosse uma rede compacta, a gente consideraria esses parâmetros aqui, né? Onde fica o cosseno de φ 0,9, né? A seção aqui, né? Ou se fosse o cabo de 50 milímetros ou de 150. Mas como é uma rede de baixa tensão, aí são cabos cobertos, né? Mais conhecido como multiplex, né? O multiplexado. Você tem os parâmetros aqui, ó, por exemplo, é, ó, tem o de 0,95, que era o que estava o primeiro aqui, né? Ah, tá aqui. É a tabela 9, né? A tabela 8 não. Que eu tava aqui achando estranho aqui. Reatância indutiva, capacidade de corrente, né? Que é o máximo que ela suporta, né? E aqui a tabela 9 é análoga, é o equivalente à tabela 5, né? Só que a tabela 5 é para rede de média tensão, né? A rede compacta em especial. E a tabela 9 é para rede multiplex, né? No caso, eu peguei o parâmetro aqui, ó, o do meio aqui, ó, para o fator de potência de 0,9. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tá 0,0384 aqui, ó, de 70. O que eu entreguei para vocês é porque eu tinha feito um outro exemplo aí acabei apagando o que deveria ser, né? E aí tava o de 90. Não, era o de 95. Então eu fiz a correção aqui, até que no desenho tá o de 70. Deixa eu ver, no desenho. O desenho tá correto aqui, tá o de 70, né?
Daí, a próxima parte aqui do algoritmo aqui, né? Então, esse aqui é um dado que você tira da tabela, assim como a escolha do condutor também é um dado, e é importante você olhar na capacidade de corrente, ó, que é a tabela 8 aqui, ó, o cabo de 70 milímetros, aí suporta é, uma capacidade de corrente aqui, ó, de 150 amperes, né? Para o condutor fase. Aí lembra, eu acho que eu comentei com vocês. Lembra que eu comentei que lá na NBR 5410 tem uma tabela, acho que eu até mostrei para vocês, tem uma tabela que ela mostra, se eu não me engano, é a partir do condutor de 25 milímetros, você tem um critério em que você pode diminuir o condutor neutro, né, da fase equivalente, né, e o condutor, que é a cordoária de aterramento. É a partir do de 25, maiores que 25 milímetros, você pode diminuir o condutor de neutro e o condutor de, é, de terra, né, a cordoária de aterramento. Aí, se eu não me engano, não sei se eu mostrei isso daqui, ó, tem essa versão aqui completa aqui do Fluid Sim. Já era para eu ter deixado aberta aqui, ó. Aí tem um exercício aqui que mostra na prática. É, eu já até deixei ele aqui já. Essa aqui é a versão completa aqui, ó. Isso aqui, ó, mostra um motor aqui, né, de 50, a frequência de 50 Hz, né, a tensão de 7 volts aqui. É um motor aí pequeno, só que ele é trifásico, viu? Vocês estão vendo, ó, lembra lá que no Fluid Sim, né, tudo que era azul, era azul escuro, é porque você tinha pressão, né, de ar. Se fosse azul claro, é porque o circuito ele estava ligado, só que ele não estava pressurizado. E se esse, vixe, travou aqui. Vocês estão me escutando aí? Eu acho que só foi o fluidicinho aqui. Eu vou aproveitar essa tela aqui, né? Ele deu uma travada aqui, pessoal. Então, ó, quando você tem, ó, acho que ele voltou a funcionar aqui. Aí o Fluidsim, né? Quando você tem sinal elétrico, né? Igual a gente viu lá na tarefa lá de montando lá a válvula solenoide, né? Que aí você liga ela num CLP, aí esse CLP vai fazer o controle, né? O comando elétrico, né? Para fazer a abertura ou de um circuito hidráulico ou de um circuito pneumático, por exemplo, né? Aqui mostra, ó, o comportamento do circuito em tensão e corrente alternada. No caso, o vermelho é para dizer que tem corrente elétrica, né? E no caso, ó, vocês estão vendo que ele está alternando aqui, ó. Se eu fizer essa simulação aqui, ó, step by step, ó, passo a passo, você está vendo, ó, que as fases aqui, ó, quanto mais grosso o traço aqui, quer dizer que eu tenho mais nível, né, de tensão elétrica, né? Vocês estão vendo que a corrente é basicamente a mesma, já que ele é trifásico, né? É um ótimo exemplo, você mostrar essa simulação, é um ótimo exemplo para um circuito equilibrado, né? Já que é três fases, né? Então cada fase ele tem um consumo aí igualitário, né, de potência. Então, ó, vocês estão vendo, ó, quando a senoidal aqui, ó, tá no pico, tá no máximo aqui, ó, na fase, eles todos estão deslocados aqui 120 graus, né, um do outro. Estão vendo que tem corrente, já que é um, é um motor trifásico, né? Você tem a corrente igual para cada uma das fases, ó, que é cerca de 6,97 miliamperes. E se vocês observarem aqui, ó, o neutro, né? O neutro, ele tem a corrente de 0 miliampere. Isso quer dizer que não tem corrente? De maneira nenhuma. Na prática, ele realmente é a sensação que você não tem corrente. Mas como assim, professor? Se você meter a mão ali, se estiver descalço, correr, ser eletrocutado, você não vai. Mesmo porque
é uma corrente muito baixa aí, esse aqui, né? Mas você não vai ter a sensação, por quê? Vai, professor, não tem corrente indo para esse circuito aí? Não. Lembra que eu falei que uma análise de circuito em corrente contínua é diferente do de corrente alternada? Porque tanto a corrente de corrente alternada como a tensão, ela está aumentando e diminuindo. Beleza. Uma outra explicação para essa corrente estar zerada é que as correntes, como elas estão defasadas aí, né, no mesmo ângulo, né, todas em 120 graus, elas estão uma anulando a outra. É aquela mesma coisa. Você tem aqui, né, um prédio, né, você tem aqui um bloco. Esse bloco aqui, ó, ele está parado. Mas por que que ele está parado? Vamos supor que ele está em cima de uma mesa. Aí eu estou aplicando uma força para um lado, mas ao mesmo tempo eu estou aplicando a mesma força para o outro lado. E ele está aqui, estático, né? Chama equilíbrio isoestático. Por que que ele está parado aqui, sendo que tem forças? Porque a força do lado da direita e o do lado da esquerda são iguais, do mesmo jeito. As forças aqui estão, as correntes, né, estão se estabilizando uma a outra, cancelando uma a outra aqui. E daí você tem a sensação que não tem corrente elétrica, porque essa grandeza, ela é vetorial, né? Se você for para um concurso aí, né, ou para uma prova aí para entrar numa empresa, né, aí você vai falar, né, que num circuito onde eu tenho a potência equilibrada, ou seja, a mesma potência para cada fase, e esse exemplo você vê bastante, né, é a melhor forma você vê ele em um motor trifásico, elas estão equilibradas, né? Uma grandeza vetorial que além de o valor escalar, né, que é o valor da corrente, ela tem também um sentido. Aí os sentidos estão o quê? Um anulando o outro aí, né? A corrente, vamos supor, lá no gráfico lá da senoidal, né? Todas estão defasadas 120 graus uma da outra e elas estão se anulando. Por isso que o neutro ele é aterrado, né? E, e, é, e ele é levado lá para o circuito, né, de aterramento, caso tenha alguma quebra aí de cabo, ou um curto-circuito fase terra, ou um curto-circuito fase-fase, né, ou até um desequilíbrio de carga. Daí, eu simbolizando aqui, ó, eu vou acionar o, o variador de resistência aqui, né, o rheostat, ó. Eu pausei, né? Deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Ó? Eu alterei a resistência de uma das fases, ó. Agora aparentemente está aparecendo corrente. Não é que não tinha corrente e agora do nada brotou corrente. Não. A corrente sempre esteve lá, só que elas estavam o quê? Se anulando porque a potência era igual, ó. Tá vendo? Ó, que a fase B aqui, ó, ela tá até com, né, a corrente aqui, ó, ela deu uma aumentada porque eu diminuí a resistência. Daí ela começou a aparecer, ó, ao passo que se eu for equilibrar aqui, ó, ela vai voltar a zerar a corrente de neutro, né? Aparentemente zerar a corrente de neutro, né? A questão é que são grandezas vetoriais e as três senoidais aí da corrente elétrica, elas estão uma anulando a outra aí. É por isso que você não tem essa sensação. Entendi, professor. Vamos voltar aqui. Então, esse é um dado, né? O dado de que a bitola do cabo de alumínio com alma de aço, né? O multiplex que você escolheu. Esse é o valor dele que você pega lá na tabela 9. Aqui é o cálculo que você faz, né? Basicamente, aqui é o parâmetro E. Quem que é o parâmetro E aqui, ó? É é o total aqui, como é que chama aqui esse parâmetro aqui? Deixa eu olhar. É o total aqui, ó, de potência, aqui, ó, a unidade de medida, ó, na hora que você não lembra aqui, ó, para você interpretar, ó, uma variável pela unidade de medida, ó, seria a potência, né, o total da potência acumulado, se é um circuito de tensão secundária, né, ou seja, de baixa tensão, é para cada 100 metros, e você tem o do primário, né,
ó, em megavolt ampere, né? Por quilômetro. Então, esse aqui é o cálculo do total aqui, né? E é para cada 100 metros aí. Aí você utiliza essa fórmula aqui, ó, que é o parâmetro E, que é o total, multiplicado pelo parâmetro G, que é o valor unitário aqui, ó. Então, ó, deu 0, né, 0,0642. Daí o total, ó, como a gente calculou só o primeiro termo, por isso que deu esse valor aqui, ó. E eu esqueci, e, né, eu deveria ter copiado e colado o novo aí, mas como eu não tinha acesso, aí eu acabei esquecendo aí, ó. Aí tá vendo que eu coloquei, ó, o total que foi acumulado nesse trecho, por enquanto. É por isso que eu coloquei, né, igual a R5. Já o de baixo aqui, ó, do ponto A até o ponto B, ó, tá vendo que eu coloquei a soma do trecho, do primeiro trecho aqui, ó, do total do primeiro trecho com o total do segundo, ó. Somou, né? Aqui eu coloquei essa fórmula no Excel, ó, quando você põe duas barrinhas, você fala um intervalo, né? Se você quiser uma quantidade aí, às vezes de célula que não estão na mesma coluna, né? Aí você coloca o ponto e vírgula. No caso, eu peguei o intervalo, eu só coloquei os dois pontos aqui, que ele pega o R5 mais o R6. E assim sucessivamente. Ao próximo aqui, ó, eu já peguei do R5 até o R7, ó. Então o total é o que vai acumulando até chegar aqui, ó. Depois eu finalizo e peço para o Fabrício colocar aí para vocês, ó. Até chegar no último parâmetro aqui, ó, no último, que é do I, que foi calculado, né? Ó, do I até o J aqui, ó. Então é isso, pessoal. Eu fui mais um pouco, deixa eu salvar aqui, né? Porque vai que eu não. E senão eu fico de enviar de novo. Então é isso, pessoal. Né, eu fico contente aí por vocês terem conseguido aí alcançar aí, né, finalizar o curso. Acredito que, lembrando, né, que dia 7 aí, né, quem não tava, só o Duarte tava aí no começo, né, dia 7 é o último dia aí do projeto integrador aí presencial. Apesar de na plataforma aí aparece que aparentemente tem AD desse, não tem não, viu, pessoal? Aqui, ó, já para tirar a dúvida, se alguém perguntar. Ninguém perguntou ainda, né? Mas vai que um aluno fica preocupado aqui, ó. Aqui aparece projeto integrador, né? Mas é porque a unidade de vocês do Senai, o projeto pedagógico, apesar de ser o mesmo, eles têm algumas, né, algumas disciplinas, né, diferentes das que tem nos outros Senais aí do Brasil, né? Por exemplo, tem o Senai ali de Pernambuco, em vez de ele ter esse projeto integrador, ele tem uma outra disciplina que é de empreendedorismo, né? Então, né, aí outros têm, se eu não me engano, é projeto inovação tecnológica, é até outro professor que ministra, né? E por aí vai, dependendo do projeto pedagógico em específico aí da região de vocês, você tem uma matéria a mais, ou às vezes duas a mais, né? Relacionada, né, dentro aí do plano pedagógico, da parte pedagógica específica aí da região, tá? Então, esse daqui é só presencial, viu? Vocês verem aqui, você, nossa, ainda tem uma disciplina? Não. Fica tranquilo que essa daqui é só presencial mesmo. É dia primeiro, mestre. Nossa Hum? última aula, dia primeiro do Não, 7. isso. Não, é porque aqui na plataforma eles colocaram dia 5 aqui, mas é dia 1º mesmo, ó. Dia Igual tá primeiro. aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. É igual tá aqui, ó. Quando eu fiz o planejamento, né? Quando eu assumi a turma de vocês, ó. Aí eu tinha feito até, né, mostrando aqui, mas aí depois como eu não havia, até o final do curso, né, ministrado aula aí para o Espírito Santo, né, eu ministrei aula para algumas turmas, né, só que foi foi módulo básico, módulo 2. Aí no caso aí de Espírito Santo eu nunca tinha ido até o final, né, e depois que eu descobri que era só presencial, por isso que eu coloquei entre parênteses aqui, ó, professor presencial, né, que era para eu lembrar que não precisava fazer o planejamento dessa última aqui.
só da 11ª até a 16ª aqui. Então aí realmente, ó, tá lá o cronograma aí que a coordenadora enviou para mim, né? Que é até essa segunda agora, né? Dia 1/7/2024. Então, pessoal, né, mais uma vez, parabéns aí, né? Todos estão aprovados aí. Acredito que na próxima semana aqui é que vai ter o conselho de classe, né? Mas vocês, como se diz, já de antemão, vocês, não sei se vocês já olharam aí na plataforma, né? Já está tudo corrigido, né? Todos passaram. E daí eu vou só entregar, né, para coordenadora aí, né, os relatórios de nota, né, que já está na nuvem aí disponível para eles, para a unidade de vocês, tá? Então fiquem Beleza, com mestre. Deus, né? Fiquem com Deus, né? Não agora não é até a próxima aula, né? Aham. Até, como se diz, um mundo profissional. E uma hora dessas aí a gente se esbarra aí. Alô? Boa noite, professor. Fiquem com Forte Deus abraço aí. e, né, mais uma vez, parabéns aí, pessoal. Agradecer aí em Tá, nome boa da noite. turma aí. Obrigado pelas aulas aí, pela paciência. Estamos aqui para isso. E vocês, como se diz, vocês me ajudaram bastante, né? Essa turma aqui, não é porque eu estou na frente aqui de vocês, mas foi muito boa aí, muito compromissada aí, né? Em fazer as tarefas, entender e fazer perguntas, né? Então, como se diz, eu não, é meu sonho, né? Ter todas as turmas serem do mesmo jeito que vocês foram aí, pelo menos, né? No mínimo, do mesmo jeito que vocês foram. Bom, fiquem com Deus, Beleza. satisfação. Boa Parar aqui noite, a professor. Fique com Deus gravação aí. e vai estar disponível aí no máximo